Bom, a mensagem de hoje, 70 vezes 7, eu vou falar sobre o quê? Perdão, amém? Quantos aqui têm facilidade em perdoar? Ore por mim, estenda a sua graça sobre nós. A verdade é que perdão não é um dom. Perdão é uma obrigação que todos nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus temos. Falar de perdão é falar da graça de Deus. Falar de perdão é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registro, sem mágoas e sem marcas de ressentimento, né? As pessoas muitas vezes acham bonito essa frase, mas na prática não conseguem fazer como deveriam fazer. É sabido que a reconciliação não é apenas algo a ser praticado entre nós e Deus. Todas as noites antes de dormir, eu fecho os meus olhos e eu peço: Senhor Deus, perdoe os meus pecados. Senhor, venha sobre mim, o Senhor sabe os erros que eu cometi, de forma pensada, aquele cara que eu xinguei no trânsito, aquele mal que eu desejei na minha mente sobre aquela pessoa, o Senhor conhece, limpa a minha mente, limpa o meu coração, eu quero estar livre de qualquer acusação. Isso muito provavelmente você faça, porque todos nós queremos o perdão de Deus. Mas nós precisamos entender que perdão não é somente vertical, ele é horizontal também. É o que a Bíblia nos ensina em Mateus 5, 23 e 24, olha só. Diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Não somente a Bíblia nos ensina, a Bíblia já deveria ser algo que, se você está lá, você deveria acreditar com todo o seu coração, a convicção da palavra de Deus, mas a verdade é que estudos mostram que o perdão é muito benéfico nas nossas vidas, né? Tem um estudo realizado por um psicólogo americano, no ano de 2023, ele demonstra a importância do perdão. Para vocês terem uma noção, 4.500 pessoas em 6 países diferentes, Estados Unidos, Hong Kong, África do Sul, Indonésia, Ucrânia e Colômbia, 4.500 pessoas participaram desse processo, e essa pesquisa mostrou que existe uma redução significativa na depressão e na ansiedade quando nós liberamos o perdão, além de uma melhora na nossa saúde emocional. Uma outra pesquisa realizada no ano de 2011, cujo nome é Perdoar para Viver, ela diz que pessoas que só perdoam quando alguém vem pedir perdão, vivem menos do que aqueles que decidem livremente perdoar. Você já perdoou antes mesmo de alguém te pedir perdão? É libertador isso, né? Essas pessoas, se você é desse tipo de gente, que decide perdoar antes mesmo de alguém te pedir perdão, eu quero te falar que você vai viver mais, e esse estudo mostra em 3 aspectos especiais. Primeiro, quando você decide liberar o perdão, sem mesmo com que aquele ofensor, antes mesmo daquele ofensor te pedir perdão, o seu sono melhora. Esse estudo mostra e mostrou que a melhora na qualidade do sono, ao aliviar as fadigas, deixando as pessoas mais leves e tranquilas para uma noite de descanso. Um outro aspecto importante dessa pesquisa é que ele mostrou que pessoas que perdoam incondicionalmente têm um estresse aliviado, reduz o nervosismo, que causa o efeito negativo na pressão arterial e no corpo humano. E uma outra questão é o auto-perdão, né? Que quando você tem esse auto-perdão, você esquece o seu passado e você vive o seu presente, sonhando com o seu futuro, não mais estando preso àquilo. Todos nós sabemos a importância de perdoar, e a verdade é que alguns têm maior facilidade em perdoar, e outros têm uma maior dificuldade em perdoar. Se você tem maior facilidade em perdoar, isso não te torna mais santo. E se você tem dificuldade em perdoar, isso não te torna uma pessoa endemoniada. A verdade é que todos nós precisamos entender que perdoar não é fácil, não é uma tarefa simples. Mas quando nós entendemos o que nós devemos fazer e o que consiste o ato de perdoar, a nossa visão ela abre, muitas coisas se tornam claras como a água. E o meu desejo nessa noite é para que, ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo sopre ao seu coração. Porque a verdade, muitas vezes, cada um de nós
temos mágoa sobre alguma coisa que aconteceu no nosso passado. Então você está tão preso no seu passado que você não consegue viver no seu presente. Você está tão preso às mágoas do seu passado. Isso acontece dentro das igrejas, né? Quando nós, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas muitas pessoas vêm para a Church dizendo estar magoada com as igrejas por onde elas passaram. E todas as vezes que essas pessoas chegam aí à Church e eu tenho um momento de conversa, eu digo: olha, nós não somos perfeitos. Longe disso, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, mas o que nós fazemos é sempre recorrer à fonte da vida. É sempre recorrer e olhar e voltar os nossos olhos ao Senhor, que é Ele quem nos perdoa. Quando nós erramos, nós voltamos e tomamos um rumo diferente. Mas muitas pessoas, por conta das ofensas vividas em outras igrejas, deixam de experimentar coisas que Deus já guardou para o seu povo. Quer um exemplo? Dízimo e oferta. Muitas pessoas não contribuem com dízimo e oferta, por quê? Porque foram enganadas em outros lugares. Porque viram promessas sendo feitas: olha, dê o seu dinheiro aqui que você vai ser próspero, entregue tudo que você tem, dê a sua casa, esse é o ano da vitória na sua vida, e você dá tudo que você tem. Mas deixa eu te falar, Deus não te pediu. Você entende isso? Muitas vezes não é Deus te pedindo coisas, é um homem falho te pedindo um monte de coisa, faz você entrar em dívidas, faz você fazer 200 carnês diferentes, sabe? E o que acontece? Você se frustra, você deixa de experimentar o caráter provedor de Deus. Por quê? Porque você acha que todo mundo é igual. E o que eu quero te falar é que, e eu tenho dito isso aqui, se você deseja saber se aquilo que eu estou dizendo, se aquilo que o pastor Lamartine diz, se aquilo que o pastor Daniel Beltrão disse, se aquilo que o pastor Diego disse, se isso que nós dizemos aqui é bíblico, leia a Bíblia, busque nas Escrituras, veja lá, abra a Bíblia. Gente, sem brincadeira, eu já vi gente, eu já vi com os meus olhos, esse aqui, que até terra há de comer, pastor citando versículo que não existe, não aqui nessa casa, tá? Estou sendo muito sincero, não aqui, mas pastor citando um versículo que não existe. E aí o Fernando Santinho, o irmão do Guinho, um dia falou: mano, você percebeu que esse versículo não existe? Aí eu falei: não existe. Ele: não, vai lá ler. E não existia mesmo. Então confronte, olha aí na Bíblia, veja o que está escrito, veja se é isso mesmo. Se um pastor olhar para você e falar assim: ó, Deus manda te dizer para você entregar, ore, fala: pastor, beleza, eu vou orar, e se Deus tiver isso para mim mesmo, Ele vai confirmar o meu coração. E aí, se você tiver paz, vem de Deus; se você não tiver paz, não vem de Deus. Mas esse é um outro aspecto. O que eu estou te dizendo é por conta das frustrações, das ofensas recebidas, das decepções, essas pessoas deixam de entender o valor do dízimo e da oferta. Mas eu quero abordar hoje com vocês alguns aspectos do perdão. E eu tenho certeza absoluta que se você entender, se você deixar com que essa mensagem entre no seu coração, te confronte e remexa coisas dentro de você, você vai ser livre hoje. Livre da ofensa, livre da mágoa, com o espírito curado, com as feridas fechadas. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do perdão, é que o perdão não é uma opção. Na introdução nós abordamos os efeitos do perdão na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. Mas muito mais importante é o efeito espiritual que o perdão gera em nós. Eu não digo a liberdade do Espírito Santo que nós temos por conta do perdão, não é somente isso, mas é que quando nós decidimos perdoar, nós não estamos mais presos a uma ofensa que nós recebemos. Nós somos perdoados por Deus, e quando nós somos perdoados por Deus, nós devemos perdoar outras pessoas. Quando nós aqui encerramos, eu gosto muito de encerrar com a oração do Pai Nosso, eu sempre encerro com a oração do Pai Nosso, mas nós paramos, seja feita a sua vontade, assim na terra, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Só que existe uma continuação nesse texto, existe uma continuação na oração que Jesus estava nos ensinando. Olha o que está escrito em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você entende o porquê não é uma opção você perdoar ou não? Quem aqui quer ser perdoado por Deus?
Comece a perdoar os outros. Não importa o tamanho do erro cometido, não importa o tamanho da ofensa que você tenha recebido, é mandatório. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoe quem te ofendeu. E o perdão, ele faz diferença na vida das pessoas. A reconciliação horizontal aqui determina se essa reconciliação vertical vai permanecer em nossas vidas ou não. É uma condição. Jesus Cristo aqui, Ele nos ensina, depois de ensinar a oração, o povo a orar. Você não sabe como orar, eu vou te ensinar, e você ora assim, 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 e Ele completa dizendo, se você não perdoar, você não vai ser perdoado, para que nós pudéssemos ter entendimento do tamanho da importância do perdão. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as pessoas como reais juízes, achando que somos perfeitos. Especialmente dentro de igreja, cara, existe uma arrogância espiritual das pessoas, achando que elas são mais santas ou têm mais capacidade de perdoar. Muito pelo contrário, muitas vezes dentro das igrejas, onde o testemunho deveria ser feito, onde o exemplo deveria ser aplicado, não se é aplicado. Quantos aqui não erram? Quem não erra aqui? Pelo amor de Deus. Se você não erra, levanta a sua mão, nós vamos exaltar, porque você deve ser um anjo. Quantos aqui erram? Todos os dias. Eu erro, você erra. Nós erramos, eles erram. Se eu for conjugar, vai dar errado. A verdade é que nós erramos muito mais contra Jesus do que qualquer pessoa pode errar contra nós. As ofensas das pessoas contra nós, elas não são nada comparadas às ofensas que Cristo deixou de levar em conta, que nós cometemos. Sabe, muitas vezes nós agimos achando que a nossa atitude de desonra a Deus não tem muita importância, que a nossa atitude de descredibilizar aquilo que Jesus fez, ela não é tão importante. Simplesmente nós tomamos as nossas decisões e as nossas atitudes, porque nós sabemos que quando nós erramos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, segundo o que está escrito em 1 João 1,9, não é isso? Então parece que nós temos uma liberdade de pecar, uma liberdade de errar, porque nós sabemos, independente da quantidade de vezes que nós erramos, se nós chegarmos ao Senhor com humildade de coração, reconhecendo os nossos erros, Ele nos perdoa. Não é verdade? E de fato, esse é o perdão que eu quero receber de Deus. Mas para que eu receba, existe uma condição: que eu também perdoe aqueles que erraram contra mim, que você perdoe aqueles que erraram contra você. Na sua cabeça, eu peço ao Senhor hoje que traga a memória sobre você, que traga a sua memória, pessoas que te ofenderam, porque existem pessoas que muitas vezes nós nem lembramos, que nos ofenderam, nos machucaram, nos magoaram, e isso está guardado lá no fundo dos nossos corações, e nós nem pensamos, e talvez isso esteja te amarrando, isso esteja te aprisionando, isso não esteja deixando com que você avance. Eu posso contar um exemplo para vocês, de um perdão que eu nem sabia que eu tinha uma ofensa. Eu estudei no colégio módulo. Alguém aqui estudou no colégio módulo? Tirando Wesley, que não foi muito bem quisto lá. Wesley é aquele cara bonitão lá, dá tchau aí, Wesley, meu amigo. Alguém mais estudou no colégio módulo? Aí, estudou também, irmão? Glória a Deus. Eu estudei lá, e eu sempre fui um menino muito tranquilo. Eu nunca fui um menino de desonrar professor, eu nunca fui um menino de ser mal educado, muito pelo contrário. Eu jogava sinuca com o inspetor, né? Eu fazia churrasco em sala de aula, era tranquilo, era tudo bem, até que um dia eles encheram e me convidaram a se retirar da escola. Ah, foi expulso? Não, foi um convite. Eu aceitei e saí da escola. A verdade é que eu não queria sair daquela escola. Eu gostava de estudar lá, eu tinha amigos lá. E realmente foi uma sacanagem que eles fizeram, isso não é brincadeira, é verdade. Porque eles precisavam colocar um pouco de ordem na escola, e pegaram 3, 4 pessoas e fizeram esse lindo convite, né? Mas enfim.
Aconteceu que eu lembro do nome da diretora, e ela chamava Renata. Se você chama Renata, e foi diretora do Colégio Módulo, quero te dizer uma coisa, eu já liberei o perdão sobre a sua vida, e já mesmo, sabe como que aconteceu isso? Eu saí daquela escola completamente transtornado, tive que estudar em uma outra escola que eu odiava, que era o colégio pré-médico. Eu odiava com todas as minhas forças. Tem alguém aqui do pré-médico? Que estudou no pré-médico? Não? Eu odiava aquela escola. Eu lembro do diretor me chamar na sala dele e falar: você não, o que está acontecendo? Você não gosta da escola? Eu falei: eu não gosto, eu odeio. É mais do que não gostar dessa escola, eu odeio essa escola. E eu guardei muita mágoa daquela diretora. E muito tempo se passou, eu fiz faculdade, eu me formei, eu mudei, eu casei, eu tive filho, eu mudei para os Estados Unidos, morei fora lá quase 4 anos, estudei teologia, e um belo dia, eu estava conversando com a Érica, e a gente teve uma discussão muito simples, assim, não foi uma discussão, foi, na verdade, ela pensava algo de um jeito, eu pensava de um outro, mas aquilo me ofendeu de forma tão profunda, numa coisa tão pequena, e ela parou e falou assim para mim: você tem que parar de ser mimizento, e entender o porquê que uma simples discordância de ideia te ofende tanto. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: mimizento? Tá de sacanagem, né? Não sou mimizento. E aquela noite eu falei para Deus, falei: Deus, o que está acontecendo? Porque naquele tempo eu lidava muito mal com as críticas, eu lidava muito mal com as pessoas apontando e falando coisas ao meu respeito. E naquela noite eu tive um sonho que eu chegava na porta daquele colégio, do Colégio Módulo, na Rua Tito, e eu entrava pela porta da secretaria, e para mim foi um sonho muito real, foi como... Cara, foi assim, eu nunca tive um sonho tão real na minha vida, mas eu sonhava que eu entrava por aquela porta, eu cumprimentava as pessoas pelo nome, porque eu sempre gostei de cumprimentar as pessoas pelo nome, e eu apertava a mão dos inspetores, e eu falava assim: a diretora Renata está aí, eu preciso contar para ela quem eu me tornei, eu preciso contar para ela que eu sou um pastor, e que está tudo bem, que eu não tenho raiva dela. E eu acordei chorando, e eu falei: gente do céu, eu tinha mágoa da Renata e eu nem sabia. Né? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes pessoas que nos ofendem ou nos ofenderam lá no passado, você guardou o seu intelecto, sei lá o que aconteceu, que foi colocado lá no fundo da sua alma, e você precisa aprender e pedir para Deus trazer a clara, à tona, para que você entenda e que você libere o perdão de uma vez só. Porque o mundo nos ensina o seguinte: você tem direito de ficar ofendido, você tem direito de guardar ofensa. Não é isso que o mundo diz? Sabe aquilo que aquela pessoa fez? Guarda essa pedra da ofensa, guarda no mais fundo do seu coração, para que um dia, quando necessário, você esfregue na cara daquela pessoa que ela estava errada e que você estava certa. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo você ser alimentado por ressentimento, vai fazendo você ser alimentado por ódio, por uma sede de vingança santa, porque a gente é crente, né? Uma sede de vingança santa. Mas o que eu quero te dizer é que esse é um direito que nós não temos. Você não tem o direito de ficar ofendido, eu não tenho o direito de ficar ofendido. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dizendo aqui que você não tem o direito de ficar triste ou ficar decepcionado. É natural que nós nos decepcionemos com pessoas, é natural que você fique triste com pessoas. Eu quero falar que Jesus se entristeceu com pessoas. Eu fico imaginando Jesus naquele momento de maior aflição da sua vida, naquele momento de maior angústia, suando sangue e dando uma simples tarefa para os seus discípulos e amigos, dizendo: olha só, eu vou ali orar, mas eu preciso que vocês fiquem aqui e intercedam. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus pede: vocês não puderam ficar acordados nem meia hora, é chegada a hora, eu peço que vocês orem. E eu creio que Jesus ficou extremamente entristecido com os seus amigos. E o que eu quero te falar aqui, a mesma característica que existia em Cristo e existe até os dias de hoje, é algo que existe dentro de você. Porque Gênesis 1:26 diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança.
Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos a capacidade vinda dEle de perdoar as pessoas. O caráter perdoador que existe em Cristo foi derramado sobre as nossas vidas também. E o que nós precisamos deixar claro, de uma vez por todas, que perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão que todos aqueles que sabem que erram todos os dias precisam tomar. Sabe? Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente todos os dias, sem que mereçamos coisa alguma. Você se acha merecedor do perdão divino de Cristo. E Ele espera que nós usemos desse perdão, desse Espírito misericordioso, para com aqueles que nos ofendem. Se nós fluirmos com Deus no mesmo Espírito perdoador, nós permaneceremos na reconciliação alcançada por Cristo. Agora, se nós nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus nas nossas vidas, e a nossa conciliação vertical, ela é totalmente comprometida pela ausência da conciliação horizontal. Vocês entendem isso? A premissa bíblica é que se pudermos ser perdoados por Ele, nós também devemos perdoar qualquer um que nos ofenda. É fácil falar? Não, porque eu preciso aplicar isso na minha vida. E eu espero que você entenda que o perdão não é uma opção para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O perdão é uma obrigação, porque Ele diz: quer ser perdoado por mim? Aprenda a perdoar os outros. Amém? O segundo aspecto que eu preciso te falar é que não perdoar nos aprisiona. Você sabia disso? Você já viu pessoas que guardam ressentimento, ou então guardam a mágoa e não querem largar a ofensa? Parece que elas vivem em looping a vida inteira, voltando aos mesmos assuntos, voltando à mesma circunstância, voltando à mesma razão, culpando os outros, não tomando a responsabilidade pelos seus atos. Quem não perdoa está preso. Vamos ler lá Mateus 18, 34, 35. E diz assim, Mateus 18, 34, 35. Diz assim: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Você sabe o que significa a palavra verdugo? Alguém sabe o que significa? Verdugo significa aquele que tenta extrair algo pela tortura, torturando pessoas. Agora vamos aplicar aqui, diz assim: e indignando-se o seu senhor o entregou à tortura, para ser torturado, até que ele pagasse todas as dívidas. Ou seja, além de preso, aquele homem seria torturado, sabe-se lá por quanto tempo, como forma de punição. E Jesus usa dessa parábola para nos mostrar a realidade espiritual de quem não perdoa. Os demônios amarram, quando você decide não perdoar, os demônios te amarram, os demônios te torturam, derramando ódio, derramando sentimento de vingança, desejo de morte. Quantos pecados nós não cometemos quando nós estamos ofendidos? Quantas palavras de maldição não saem das nossas bocas quando nós estamos bravos, irritados, magoados com alguém? E isso não gera somente algo espiritual ruim, mas gera consequências físicas, porque aqueles que não perdoam desenvolvem maior depressão, ou então crise de ansiedade, enfermidades emocionais e enfermidades físicas. Nós falamos anteriormente sobre o direito de estar ofendido. A verdade é que esse direito que você pensa ter está te amarrando. A verdade é que esse direito que você acha que você tem de estar ofendido, ele está te aprisionando. E sabe uma coisa? Sabe quem é o maior prejudicado por guardar ofensa? Quem? Quem falou você mesmo aí? O maior prejudicado por você guardar a ofensa é você mesmo. O maior dano causado pela falta de perdão não está sobre aquela pessoa que te feriu, mas em você que está ferido e não consegue se libertar desse sentimento. Alguns acreditam que o perdão é benéfico somente para aquele que ofendeu. A verdade é que é bom,
ser perdoado. Mas para aqueles que decidem perdoar é ainda melhor, porque sem o perdão não há cura. Sem o perdão não há restauração da sua identidade. E a verdade é que sem o perdão não existe paz na sua vida. Você entende isso? Eu falo isso porque eu vivi isso. Se você me perguntar se eu guardo mágoa de alguém, hoje eu perdoo muito fácil, eu esqueço as coisas muito fáceis. Mas não foi assim durante a minha vida inteira. Porque durante muito tempo eu carreguei uma frase que eu ouvi, acho que na minha adolescência, que dizia assim, quem já ouviu essa frase? Quero que Deus dê vida longa aos meus inimigos, para que vejam a minha vitória. Quantos já ouviram essa frase? Quem aqui já colocou essa frase no ICQ? No MSN, o Jadiel colocava, que eu sabia, eu lia, a gente era amigo, no Orkut. Quem tinha Orkut aqui? É nós, estamos velhos. Né? Quero que Deus, e aí a frase era bonita, quero que Deus dê saúde aos meus inimigos para que vejam a minha vitória. E a verdade é que durante muito tempo eu fui alimentado por isso. O Jonathan não sabe o que é Orkut, nem a mídia, porque é algo muito recente o Orkut. Mas eu fui alimentado e fui me alimentando com essa frase ao longo da minha vida. E todas as vezes que alguém falava algo ao meu respeito, era isso que eu desejava. E o tempo foi passando e essa frase continuava ecoando na minha mente. Eu quero que Deus dê vida longa aos meus inimigos, para que eles vejam a minha vitória. E aí as pessoas falavam mal de mim e eu falava, desgraçada, vida longa a você, que você vai se ferrar e eu vou sair vitorioso. E era, vamos ser sincero, esse é o sentimento. Quando alguém tem sede por vingança, né, muitas vezes você não quer matar a pessoa, você só quer que ela se ferre, né? Na área profissional, na área familiar, você quer que ela se exploda, você quer que ela viva, só tenha saúde, o resto você pode perder. E é um sentimento tão demoníaco, tão ruim de se alimentar. E eu cultivei isso durante muitos anos, sabe por quê? Porque durante a minha vida, principalmente dentro da igreja, pessoas falavam de mim e me taxavam de coisas que eu nunca fui. As pessoas são ruins, as pessoas são cruéis, as pessoas são más. E eu tinha esse sentimento dentro de mim, eu vou provar para essas pessoas o quão errado elas estão e o quão certo eu estou. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E aí você começa a usar versículos na Bíblia totalmente desconexo, né? Eu via lá, eu trabalhava com ajudante geral, e eu via na traseira dos caminhões em transportador, eu falava, essa é boa para eu falar para aquela pessoa. Né? E, enfim, gente, era terrível. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha os meus motivos para estar triste, para estar decepcionado com aquelas pessoas que falavam de mim sem me conhecer, ou sem ao menos tentar me exortar. Eu lembro que uma vez eu coloquei uma frase escandalosa no meu, não lembro onde que era, e o pastor José Luiz veio conversar comigo, e ele falou, não, eu acho que é muito pesado. Era assim, ama quem me ama, e quem me odeia. Eu não era crente, tá? Bom que você saiba que eu não era cristão, mas a fala das pessoas contra a minha vida me gerou uma mágoa tão grande, me gerou um buraco tão grande na alma, que eu queria que elas ficassem em pé para que elas vissem a minha vitória. E foi assim durante muitos anos. Mesmo eu, depois de convertido, tentando fazer as coisas certas, sabe, me dedicando à igreja com tudo que eu tinha, com todo o meu tempo que sobrava, porque eu trabalhava em outro lugar, as pessoas eram cruéis, e eu falava, elas vão ver o quão errado elas estão, e eu vou esfregar na cara delas para mostrar o quão certo eu estou. Até que um dia Deus me chamou, e Deus falou, você está entendendo tudo errado, porque eu achava que eu estava fazendo aquilo que, né, Deus me criou para ser exemplo, eu vou mostrar que eu sou exemplo. E um dia Deus falou comigo, da onde você tirou que eu chamei você para ter razão? E foi muito claro que Deus falou para mim. Da onde você tirou que eu te chamei para provar o seu ponto, ou quão certo você está? Eu te chamei para fazer a diferença, não para você ter razão. E aquilo foi como um soco no meu estômago, e eu
Você fala, Deus, como que eu posso fazer a diferença se essas pessoas não me enxergam? E Ele me deu 3 chaves. Olha, que coach agora, hein? 3 chaves. Não posso falar isso. Deus me deu 3 palavras a respeito disso. Primeiro Ele disse o seguinte: guarda o seu coração contra ofensa. Você não precisa ter razão, você precisa ser o exemplo. Para que você seja um exemplo, primeiro você tem que guardar o seu coração, porque é da onde procede os seus sentimentos. Então guarda o seu coração. A segunda coisa que Ele me disse, Ele disse: eu sou o seu juiz, eu sou quem te defende. Você não precisa se defender, eu vou te defender. E a terceira coisa que Ele me disse, Ele disse: filho, a melhor resposta que você pode dar aos outros é sendo um exemplo de quem eu sou, entregando perdão, liberando as pessoas e fazendo a diferença onde você estiver. Por que eu estou falando isso? Porque durante muito tempo eu vivi aprisionado nas minhas convicções, das minhas certezas de que eu precisava provar para as pessoas o quão certo eu estava. E quando Ele me disse: eu não te chamei para que você tenha razão, eu te chamei para que você faça a diferença, eu entendi que muitas vezes não adianta eu tentar provar por mim mesmo. É Ele quem vai mostrar para as pessoas quem eu sou perante Ele. Isso é o que importa. Isso eu quero te falar. Você não foi chamado para ter um ponto. Você não foi chamado para se explicar e falar: eu tenho motivo para estar assim, ou para ficar ofendido, ou para desejar isso para essas pessoas. Você foi chamado para fazer a diferença onde você estiver. Então o que eu posso te aconselhar nessa noite é: decida não viver em uma prisão dos seus próprios sentimentos. Decida dar liberdade a Deus, porque Deus tem liberdade sobre a sua vida. Sem perdão não há cura, sem cura não há restauração, sem restauração não há vida. Você pode fazer algo diferente no dia de hoje, decidindo não se aprisionar nas dificuldades que você tem. E o terceiro e último ponto, eu coloquei como 70 vezes 7. E aqui nós chegamos em um ponto crítico. Quem nunca ouviu essa frase? Errar é humano, permanecer no erro é o quê? Burrice. Eu acho que todos nós, alimentados por essa frase, temos na nossa mente a ideia de que nós devemos perdoar somente uma vez. Não é verdade? Você fala: não, já te perdoei, você cometeu o mesmo erro, você é burro, cara. Não pode permanecer no mesmo erro, já te perdoei. Nós temos a paciência de perdoar um erro cometido, mas quando esse erro ele se torna recorrente, nós não temos paciência. E é claro que essa mensagem, deixa eu te falar uma coisa, é claro que essa mensagem, ela tem o intuito de atingir a todos, tá? Ela tem o intuito de atingir tanto a quem está ofendido, quanto aqueles que ofendem as pessoas. E se você hoje está entendendo que você ofende alguém, está ofendendo alguém, eu quero só te trazer uma palavra que está escrito lá em Lucas 17:11, que diz assim: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Na versão King James, essa palavra escândalo é colocada como ofensa, e aqui está dizendo: ai daqueles que ofendem. Se nós continuarmos o texto, ele diz: é melhor que amarrassem uma pedra no pescoço e se jogassem no rio. Então deixa eu te falar uma coisa: se você tem gerado ofensa em pessoas, se você tem gerado mágoa em pessoas, abra o seu coração, você precisa se arrepender também. Deus não te chamou para isso. Não é atacando pessoas, não é acusando pessoas, não é apontando o dedo que você vai resplandecer a luz de Cristo. Não foi isso que Ele fez, não é isso que você deve fazer. Mas, quando Deus soprou essa mensagem no meu coração, o intuito era falar por aqueles que estão ofendidos. Então é com você que eu quero falar. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que ele deveria perdoar alguém. Então Jesus surpreendentemente responde da seguinte forma, olha lá, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus declara que mesmo que se alguém errar contra você 490 vezes, ainda assim você deve perdoá-lo.
Agora pense uma coisa, se errar uma vez é humano, permanecer no erro é burrice, imagine errar 490 vezes. Eu fico imaginando se Jesus tivesse, sabe aqueles almoxarifados? Que ele puxa assim, pega lá, Ramon, raf, letra R, puxa a cartelinha, 490 números, atingiu o número 487, tem mais 3 erros para cometer, após isso está fora. Eu acho que eu já preenchi essa cartela milhares de vezes, eu acredito que você também. E sabe de uma coisa? Ainda sabendo que ele talvez preencha essa cartela durante muitos e muitos anos, ainda assim ele me amou, e ainda assim ele decidiu me perdoar, e ainda assim ele decidiu te perdoar. Agora, muitas vezes nós não temos o mesmo potencial de entender e ter clareza a respeito de perdoar as pessoas. Você já parou para pensar? Quantas vezes você já pediu perdão para Deus? Pensa um pouquinho. No último ano, quantas vezes você não orou, Senhor, perdoa os meus pecados? Eu, pelo menos 365 vezes. Se eu fiz essa oração uma vez por dia, 365 vezes, mas eu fiz mais do que isso. Porque às vezes no trânsito, né, a gente deseja o mal para alguém. Ô Senhor, faz esse motoqueiro escorregar. O cara chutou seu espelho, amigo. Tá de sacanagem, o retrovisor é caro. Estou dando a seta, o cara não deixa eu entrar. E aí você fala, não Senhor, não faz ele escorregar não, perdoa, desculpa. E eu imagino o que o motoqueiro deve falar a respeito de nós também, né? Senhor, funde o motor desse carro, porque ele nunca mais ande, ele não sabe dirigir. Então vamos chutar por baixo que a gente pediu perdão uma vez por dia, 365 vezes. Você sabe que muitos teólogos aqui, nesse texto, eles acreditam que Jesus não está se prendendo na ideia de quantidade de vezes, mas pelo contrário, Jesus está desmistificando, tentando tirar o limite da quantidade de vezes que nós devemos perdoar. Então não é 70 vezes 7, é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque o perdão é ilimitado. Não existe quantidade de vezes. E o que o diabo quer que nós não entendamos é que quando nós retemos o perdão, a única pessoa que está em vantagem é o diabo, é Satanás. Quando nós tiramos os nossos olhos do natural e colocamos no sobrenatural, cara, eu queria que Deus desse olhos abertos para nós um dia da vida, para que você visse, quando você comete os seus erros, a cara dos demônios rindo de você. Se você visse, você nunca mais pecaria, meu irmão. Sabe, quem mais se beneficia com a falta de perdão do ser humano é Satanás. É Satanás que dá risada, é Satanás que vibra, porque é a vontade dele que você está fazendo. 2 Coríntios 2,10, Paulo relata algo lindo aqui, olha só: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui Paulo deixa claro que se deixarmos de perdoar, quem se aproveita da situação é o diabo. Então as pessoas te ofenderam, perdoe. Não existe ganho na sua vida em não perdoar, só prejuízo. Nem mesmo o ofensor tem ganho, porque muitas vezes as pessoas são manipuladas por Satanás para te ofenderem, para te tirarem do centro, para te tirarem a paz, para roubarem a sua alegria. E quando nós olhamos com os olhos do caráter perdoador de Cristo, aquele que Ele derrama sobre as nossas vidas, nós entendemos que o mesmo caráter de perdão de Cristo sobre as nossas vidas precisa ser exposto e esticado para aqueles que nos ofendem. Gente, isso é muito sério. Efésios 4:27 diz que nós não devemos dar lugar ao diabo.
A Bíblia também diz que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão a quem procura alguém a devorar. A palavra de Deus também nos diz e nos ensina que nós devemos resistir ao diabo, e ele fugiria de nós. E quando nós desprezamos o que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos deliberadamente quebrando mandamentos que nós vimos e nós ouvimos. Quero te falar que nós não devemos andar sobre a atuação de Satanás, ou então dando legalidade para que ele tenha autoridade sobre as nossas vidas. Nós devemos escolher a quem servir. Nós devemos escolher, e quando nós decidimos a quem servir, o que parece óbvio se torna realidade. Você entende o porquê perdoar não é uma decisão? O porquê perdoar é uma obrigação para todos aqueles que carregam o evangelho salvífico de Cristo? Ele morreu pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros. E ele morreu por aquela pessoa que você não gosta, ele morreu por aquele transexual que você deseja mal, ele morreu por aquele mentiroso, ele morreu por aquele fofoqueiro, ele morreu por cada um de nós. Talvez a sua diferença é que você em partes tenha entendido o que o evangelho gera, mas é hora de nós colocarmos o evangelho em prática. Quer ser perdoado? Perdoe. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que, embora seja difícil, perdoar é necessário. Entender e lidar com o perdão faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. Perdão não significa esquecer por completo as coisas que aconteceram, apagar da sua memória, embora Deus de fato possa fazer isso. Perdoar é deixar o sofrimento e o sentimento que você carrega ir embora. É dizer que esse sentimento que você carrega não te paralisa mais, não faz com que você fique parado, não faz com que você não se mova por conta do ressentimento. Perdoar 70 vezes 7, é você toda vez que relembrar daquilo que aconteceu, que te ofendeu, que te magoou, você dizer para você mesmo que esse sentimento, gerado pelo passado, não te aprisiona mais, que você está livre desse sentimento. Perdoar é você renunciar ao seu suposto direito de ficar ofendido. E muitas vezes o perdão ele precisa ser renovado. Sabe por quê? Porque depois que você declara para alguém o perdão, dá o perdão, o diabo ele não quer perder o domínio de atuação sobre essas pessoas. Então ele vai ficar jogando na sua memória, vai ficar jogando, vai ficar falando: nossa, como você é bobo, nossa, como você é tolo em perdoar, nossa, como você foi infantil, nossa, como você foi bundão. Desculpa falar isso. É isso que Satanás vai querer dizer sobre você. Mas nós precisamos tomar uma decisão de esquecer o que houve e não renovar o ressentimento ou a mágoa, mas decidir renovar o perdão. E cada vez que a dor tentar voltar, declare o perdão, ore por aquela pessoa, lute contra essa mágoa. E quando nós conseguimos enxergar as misérias da vida espiritual, daqueles que nos ofendem, e conseguimos enxergar o amor de Cristo sobre as nossas vidas, nós entendemos que a graça e misericórdia que nós carecemos e nós desejamos, nós precisamos estender a essas pessoas também. Perdão não é uma opção. Não perdoar te aprisiona, e o perdão é ilimitado. Eu queria pedir que você feche seus olhos um pouco. Sabendo que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Primeiro eu queria falar para você que já é um cristão maduro. Você se relaciona com Deus, você tem vida com Deus, você ama a Deus, mas as situações que você viveu ao longo da sua vida te trouxeram ao ponto, até aqui, ao ponto de você desejar muitas vezes guardar essa ofensa. Talvez seja contra o seu pai,
talvez seja contra a sua mãe, talvez seja contra a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos que talvez tenham te abandonado, talvez a ofensa seja contra um chefe, talvez seja contra um pastor, uma liderança espiritual, um amigo que te traiu. Mas a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. A mesma graça salvífica que alcançou o seu coração precisa alcançar as pessoas que lá fora estão. E uma das formas mais lindas de você apresentar essa graça às pessoas é estendendo o perdão que elas tanto buscam, talvez, que elas tanto desejam. É liberar essa pessoa, é dizer: olha só, não existe mais ofensa, não existe mais mágoa, você está livre, eu já te perdoei, porque hoje eu entendi que eu preciso do perdão de Cristo. Eu queria pedir para você, que talvez entrou hoje nesse lugar com o coração amargurado, com o coração apertado, doendo. A mágoa que você carrega, ela é tão grande que não tem te deixado caminhar. A raiva que você tem das pessoas, ela é tão pesada que não tem te deixado sonhar com algo grande, que não tem deixado você experimentar Deus da forma como Ele é. Hoje Deus preparou essa mensagem para você porque Ele quer te libertar, porque Ele não quer mais que você viva amarrado nas suas frustrações. Ele não quer que você viva mais amarrado nas suas fraquezas emocionais e espirituais. Ele não quer mais que você viva amarrado nesse sentimento de ofensa. Se você entrou aqui ofendido com alguém e deseja liberar o perdão, mas talvez você diga: eu não sei como fazer, eu queria pedir que você levante do seu lugar, e nós vamos orar, e a única pessoa que pode operar esse milagre na sua vida é o Espírito Santo. Se você tem dificuldade em liberar o perdão, se você tem dificuldade em esquecer o passado, as mágoas que foram geradas, eu quero pedir que você levante do seu lugar. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, não se preocupe se a pessoa que está do seu lado vai se escandalizar ou não. Deus conhece o seu coração. Nesse momento pouco importa o que as pessoas vão pensar de você, o que importa é o que Deus vai pensar de você. Decidir perdoar é algo que agrada o coração de Deus. E você que deseja liberar o perdão, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez a sua história seja uma história triste, uma história de abuso, uma história de violência, mas o Senhor quer apagar o seu passado, porque hoje Ele deseja escrever coisas novas. Ele deseja escrever uma nova história sobre a sua vida. E a minha oração é para que o bálsamo do Senhor toque a sua vida agora, e que todas as feridas causadas por frustrações, por decepções, por pessoas que foram más e cruéis com vocês, que Deus possa, através do Espírito Santo, tocar o mais profundo da sua alma, e tirar todo o ressentimento, e tirar toda a dor, e derramar sobre você um novo tempo, onde você não mais estará preso ao seu passado, mas onde você olhará o milagre de Cristo, e a graça dele sendo estendida sobre a sua vida. Quando nós estamos cheios do amor de Cristo, é inevitável que nós estendamos esse amor para outras pessoas também. E eu quero nesse momento, enquanto nós estivermos adorando a Deus, que você fale com Deus. Eu não preciso te direcionar nessa oração. É uma oração muito simples, onde você vai entregar o seu coração para Jesus. Você vai dizer: Jesus, eu não sei como fazer. Eu sei o que eu devo fazer, mas não sei como fazer. E o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Você que teve coragem de vir aqui à frente, você tem liberdade de sentar no chão, ajoelhar, seja lá o que você quiser fazer. Mas o meu toque para vocês é que vocês falem com Deus. Eu não posso liberar o perdão sobre aquelas pessoas que te magoaram,
eu posso fazer isso sobre aquelas pessoas que me ofenderam. Isso é algo que somente você pode fazer. E eu queria pedir que os pastores que estão aqui, ou então aqueles que caminham comigo, os meus amigos e líderes, que pudessem tocar na vida dessas pessoas, interceder por elas, declarar cura sobre a vida delas. Queria pedir para o time de apoio aí, enquanto nós estivermos adorando a Deus, que você possa ministrar sobre a vida dessas pessoas. Amém? Eu tenho mais 2 apelos para fazer. Você pode ficar aqui à frente. Preciso perguntar para você que entrou aqui hoje e que talvez nunca tenha entregue o seu coração para Jesus. Sabe que Jesus já perdoou os seus pecados, independente do tamanho que eles são, independente da falha que você cometeu. Eu quero te dizer que Ele te amou de tal maneira, ao ponto de Deus entregar o seu único filho, para que você pudesse ter a vida eterna. Quando nós temos o entendimento do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós entendemos que quando nós falamos em aceitar a Jesus, nós não estamos falando de se tornar um religioso, mas muito mais do que isso, nós estamos falando de gerar um relacionamento de intimidade com aquele que nos perdoa e que nos ensina a perdoar as pessoas também. Talvez você diga: eu estou ok com a minha religião, eu estou ok porque eu aprendi que todos os caminhos levam a Deus. E eu quero te dizer que essa é uma mentira muito comum que tem sido dita nos dias de hoje. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que te leva a Deus é através do sangue de Jesus Cristo, é através do sacrifício, é através da graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. E eu quero perguntar para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, que nunca fez uma oração de entrega a Jesus, nunca disse com a sua boca: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. E você entendeu a importância de ser perdoado pelo Senhor, para que você então exerça o mesmo perdão sobre aqueles que te ofenderam. Mas mais do que isso, que você não se prende mais no seu passado, mas que você decide viver um presente, porque você entendeu que a salvação é o início de uma longa história, que te levará a viver na eternidade com Cristo Jesus, com aquele que te amou tanto, mas tanto, que decidiu se entregar por você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Levanta a sua mão, fica com a sua mão levantada se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Existe alguém aqui? Existe? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que deseja, que você venha aqui à frente. Não precisa ter vergonha, só vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Cadê a irmãzinha que levantou a mão aqui? Vem cá, vem aqui à frente aqui, ó, por favor. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. Celebrarei e me alegrarei. Nós nos alegramos na sua vida. Vem aqui na frente, minha amiga. Pode vir aqui, ó. Sai do seu lugar, meu irmão. Se você decidiu entregar o seu coração, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui, ó. Nós vamos orar com vocês. Pode vir aqui, ó. Do lado de cá, ó, só pra gente estar mais pertinho, vem aqui um pouquinho mais pra frente. Quem aqui deseja, se você veio para entregar o seu coração, esse aqui é o lugar, ó. Pode vir aqui na frente. Sabe, quando eu entendi que o perdão de Jesus Cristo tinha sido estendido sobre a minha vida, e que embora eu não merecesse nada, Ele decidiu viver por mim, Ele decidiu morrer por mim, a minha perspectiva sobre a vida mudou. Aquilo que era interessante, aquilo que era bonito, que o mundo me apresentou como bacana, se tornou completamente vazio. E eu fui preenchido com uma presença tão poderosa de Deus. E aí eu aprendi valores importantes. Eu aprendi realmente o que é o amor, que é um amor completamente diferente daquilo que o mundo nos ensina. Eu aprendi o que é perdoar. Eu aprendi o que é dar outra face. Eu aprendi o que é perseverar na doutrina de Cristo. É fácil? Não é. Eu cometo os meus erros? Cometo.
mas eu sei que eu tenho a quem recorrer toda vez que eu erro. E a partir do dia de hoje, essa mesma pessoa está acessível para cada um de vocês. Eu quero falar que Jesus Cristo amou tanto vocês, Ele desejou tanto o dia de hoje, Ele não via a hora desse dia chegar. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que 1000. Você tem noção do valor da sua vida perante Deus? Você tem noção da sua vida perante Deus? Você tem noção do quanto você é importante para Deus? Você sabe o quanto Ele desejou ter você por perto? Ele desejou tanto vocês. E eu louvo a Deus pela coragem e disponibilidade que vocês tiveram em levantar a mão e atender a esse chamado. Eu peço que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo assim essa oração: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro, Jesus, que o meu nome agora honrará aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me ajude nessa caminhada contigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos que optaram nessa noite por essa entrega tão genuína. Sua palavra diz que nós precisamos acertar com o nosso coração e confessar com as nossas bocas. E nós estamos aqui dizendo perante as pessoas que o Senhor é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos pelo teu perdão. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a perdoar, porque o Senhor nos ensina a amar, porque o Senhor nos ensina a oferecer perdão para as pessoas, Pai. E eu peço que cada uma dessas pessoas que optaram possam entender quem o Senhor é, Deus. Deus, que o Senhor venha responder os anseios do coração, que o Senhor venha responder, Senhor, as dúvidas, que o Senhor venha trazer certezas às incertezas que essas pessoas têm, que eles possam saber que não existe nada que eles possam fazer que fará com que o Senhor os ame menos, Deus. Que eles possam ter a certeza da salvação, mas que mais do que isso, que eles possam ter uma vida de devoção, entrega e santidade, Pai, em nome de Jesus. Eu peço para vocês que decidiram optar o coração, que vocês sigam a diaconia ali. Nós queremos apenas pegar o nome de vocês para que nós possamos orar por vocês. Eu peço que vocês sigam eles. E para vocês que fizeram essa oração online, um QR Code vai aparecer na sua tela. Eu peço que você escaneie esse QR Code para que nós possamos entrar em contato e saber como nós podemos te ajudar. Eu queria pedir, nós já estamos encerrando, eu queria pedir que você fique em pé no seu lugar. Nós falamos sobre liberar o perdão para outras pessoas, mas eu quero declarar o perdão de Deus sobre a sua vida também. Eu tenho visto uma igreja amarrada, e não a Yah Church, mas a igreja do Brasil amarrada por conta de pecados passados, amarrado por conta de vaidade, por conta de egoísmo, por conta de ego. É tempo de nós, como igreja, pedirmos perdão para Deus pelos nossos pecados. Sermos sinceros, porque muito tem se dito a respeito do Deus de amor, e Ele é amor e nada muda isso. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é incrível, mas Ele também é santo. Ele também deseja que nós busquemos a santidade, busquemos a consagração, e consagração é separação, separar daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que tem te desviado do chamado e do propósito de Deus. Muitas pessoas carregam um pecado de como se fosse um animal de estimação, não tem vontade de abrir mão. E você diz para Deus: Deus, o Senhor tem liberdade para atuar em todas as áreas da minha vida, menos nessa. Me deixa ficar só com essa. Me deixa ficar só com esse pecadinho. Me deixa ficar só com essa mágoa. Me deixa ficar só com esse ressentimento. Me deixa ficar somente com esse site. Me deixa ficar somente, Deus, com uma fofoquinha, uma vez por semana, tá tudo bem. Deus quer tudo. Deus quer te livrar de absolutamente de tudo. Deus quer tocar na sua vida, porque o nome dele é poderoso. Quando nós clamamos o nome de Deus, Ele vem com poder e autoridade para quebrar os grilhões, para arrebentar as correntes que nos amarram.
E o Espírito Santo está nessa noite, nesse lugar, desejando trazer libertação na sua vida, seja ela qual for. Talvez você esteja preso ao álcool, talvez você esteja preso à droga, talvez você esteja preso à promiscuidade, talvez você esteja preso à mentira. O Espírito Santo quer te trazer vida nova, nova vida, um novo tempo, um tempo onde você não estará mais amarrado e preso ao seu passado, mas que você sabe que o Senhor mudou o seu presente, para que você viva algo extraordinário no futuro, sem condenação, sem mágoa, sem dor. Será que nós podemos adorar o Senhor com liberdade nesse lugar? Você conhece a sua vida, você sabe aquilo que você deve se arrepender e entregar nas mãos de Deus. E o que eu quero te falar aqui, todos aqueles que chamam o nome de Jesus alcançam não somente misericórdia, mas salvação para a sua alma. Clame ao Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. Lava minhas mãos e o meu coração, quero queimar por ti, E só por ti. vamos dizer isso. Toma-me, eu me entrego a ti, quero queimar por ti, e só Diga mais uma por vez, ti. lava minhas mãos e o meu coração, quero queimar por ti, só por ti. só por ti. Toma-me, Eu me entrego a ti, quero queimar por ti. e só por ti. Minhas mãos, coração, quero queimar por ti, E só por ti, só por ti. quero queimar por ti. Você pode dizer isso mais uma vez. Diga, lava Minhas mãos, e o meu coração. Eu quero queimar por ti, e só por ti. e só por ti. Eu me entrego a ti, quero queimar por ti, Teu fogo, só por ti. Aproveite este momento, comece a clamar ao Senhor. Faça dessa canção a sua oração. Erga a sua voz e diga:
Senhor Deus, nós te agradecemos pelo seu perdão estendido sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ensine a perdoar os nossos ofensores, assim como o Senhor tem nos perdoado, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada coração, Deus. Que o Senhor venha visitar cada família nesse lugar, Deus, derramando o seu perdão, Deus. Ensinando, Senhor, cada um deles que eles podem exercer perdão, mesmo que a ofensa tenha sido grande, mesmo que o sentimento, Senhor, seja ao contrário do que eles devem fazer, que o Senhor os ensine a não entender e não respeitar aquilo que eles desejam produzir, mas que o Senhor produza algo neles, Deus, e que eles possam estar sensíveis ao Teu direcionamento, Pai. Espírito Santo, nós pedimos, vem sobre as nossas vidas, nos confronta, nos ensine a oferecer perdão, assim como o Senhor tem nos perdoado, Pai. E que essa mensagem não somente marque esse domingo, mas que possa ser uma lição vivida todos os dias. Que todos os dias nós possamos entender que a graça que nós desejamos receber do Senhor, que nós possamos estender para aqueles que nos ofendem, Pai. Nos ensine, Senhor, em momentos de raiva, em rompantes, Deus, de ódio, controlar as nossas emoções, que nós não sejamos direcionados pela carne, mas guiados pelo Teu Espírito, Pai. E que tudo aquilo que nós façamos, nós possamos resplandecer a Sua glória, e que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, por esse domingo, pela Sua presença nesse lugar, e nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.